Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo pode se tornar o primeiro clube brasileiro a ultrapassar R$ 1 bilhão em receita. E eu vou explicar como. Rio pode se candidatar à sede da Copa do Mundo de Clubes. Prefeito quer, mas tem concorrência. Você vai saber tudo a respeito desta situação. Santos denuncia ao Flamengo a CBF pela utilização de Andrés Pereira durante período de quarentena. Será que o Mengão pode ser punido? Diego Ribas está confirmado diante do Grêmio. Gabigol continua sendo dúvida. E Bruno Henrique segue fora. Ficou curioso? Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. Para me seguir nas redes, o link tá aqui, vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o Santos entrou formalmente com uma queixa junto à CBF pela utilização por parte do Flamengo do meio-campo Andrés Pereira. Na partida realizada no dia 28 do mês passado, a goleada rubro-negra na Vila Belmiro, 4-0 a humilhação em cima do Santos. Andrés Pereira entrou no segundo tempo e fez inclusive o quarto gol do Flamengo que decretou a goleada. A Anvisa, recentemente, emitiu uma nota revelando que Andrés Pereira entrou nesta partida sem condições, porque deveria estar respeitando o período de quarentena que pessoas, sejam brasileiros ou estrangeiros, vindas do Reino Unido, da África do Sul ou então da Índia, têm que respeitar 2 semanas de isolamento para que possam realizar as suas atividades ou até circular entre as pessoas residentes aqui no país. Andrés Pereira, que chegou ao Rio de Janeiro no dia 20 de agosto. No dia 25 ele já havia sido relacionado para a partida com o Grêmio, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, mas não foi utilizado pelo técnico Renato Gaúcho, o que somente veio a acontecer diante do clube paulista. Mesmo assim, é improvável que o Flamengo seja punido de alguma forma desportivamente, com perda de pontos, por exemplo, conquistados na partida, ou mesmo com algum tipo de outra sanção imposta pela CBF, porque esta é uma responsabilidade do jogador. Andrés Pereira, sim, este pode ser multado com no mínimo R$ 2.000 e até mesmo responder processos na área civil e criminal. Mas isso é uma outra situação. O próprio jurídico do Santos admite que é apenas uma questão protocolar de efetuar esta queixa, mas que isso não irá acarretar qualquer tipo de ganho técnico para o clube paulista, que seria também uma imoralidade, né? Dentro de campo, o Santos foi humilhado pelo Flamengo, dentro de casa, e querer receber os pontos da partida. Mas, e você? O que acha? Você teme que essa denúncia possa suscitar algum tipo de punição ao Flamengo por parte da CBF, até pelo histórico que a gente sabe de animosidade, né, de hostilidade entre a entidade máxima do futebol brasileiro e o Flamengo? Eu lembro que já surgiram situações absurdas, como em 99, né, o São Paulo goleou o Botafogo por 6-0, e o Botafogo ganhou os pontos da partida pela escalação irregular de Sandro Hiroshi, o chamado Gato, né, jogador que estava com a documentação irregular, jogou pelo São Paulo, foi inclusive um dos destaques da partida, e naquela ocasião o São Paulo deveria perder o dobro de pontos pela escalação irregular, mas o Botafogo não deveria ganhar um ponto sequer. O Botafogo ganhou os 3 pontos da partida, o que livrou o time do rebaixamento naquela oportunidade, né? Então, tem histórico, mas e você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E o Flamengo, que está na sua preparação para a partida desta quarta-feira diante do Grêmio, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que com a goleada por 4-0 na ida, o Flamengo pode até perder por 3 gols de diferença e ainda assim estará classificado, mas lógico que será outra grande vitória do Flamengo. E com a presença da torcida, pela primeira vez, Flamengo jogando no Maracanã, com a presença de público. Embora as vendas de ingressos tenham sido muito tímidas, apenas cerca de 5.000 ingressos foram vendidos de maneira antecipada até agora. Lembrando que a venda de ingressos acontece somente na modalidade online. E nesta terça-feira começa
a troca dos ingressos, lembrando que não basta você comprar o ingresso, você tem que apresentar o atestado, né, de vacinação, né, com a segunda dose, se maior de 50 anos, ou com a primeira dose, pelo menos se você tiver entre 15 e 50 anos. E também o exame, né, de antígeno, testando não reagente. Mas o Flamengo, que terá boas notícias por parte do técnico Renato Gaúcho. O Diego Ribas participou normalmente do coletivo entre os jogadores não relacionados para a viagem a São Paulo e a equipe sub-20 do Flamengo. Não reclamou de incômodo, o que mostra que ele já superou o edema na panturrilha direita e com isso poderá ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho para este compromisso. O mesmo acontecendo com o Pires da Mota, René, Kennedy e Rodrigo Caio. Todos esses jogadores também participaram dessa atividade e, portanto, teoricamente, podem ser escalados. Aliás, Rodrigo Caio e Kennedy já poderiam ser escalados diante do Palmeiras. Por opção da comissão técnica, eles acabaram sendo preservados e continuando o trabalho de reforço muscular e recondicionamento físico no Rio de Janeiro. A dúvida ficou por conta de Gabriel Barbosa. O jogador não foi a campo, fez um trabalho em separado e será novamente observado nessa terça-feira. Se ele não treinar com os demais jogadores, aí, mais uma vez, não será relacionado, lembrando que ele se reapresentou da seleção brasileira reclamando de dores musculares e por isso não viajou para São Paulo. Pedro foi o centroavante titular do Flamengo, inclusive autor de um dos gols da vitória por 3-1 de virada diante do Porco. Bruno Henrique tá fora. O jogador continua no trabalho de recuperação, embora tenha avançado bastante, mas ainda não foi liberado pelo departamento médico, o que só deve acontecer na partida da próxima quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, né? A quarta-feira da semana que vem, dia 22, primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. E você, o que acha? Para você, o Gabigol vai para jogo ou você teme que o atleta fique novamente fora? E se ficar fora, para você, o time do Flamengo entrar em campo será suficiente, a exemplo do que aconteceu diante do Palmeiras, para obter a vitória? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o Rio de Janeiro estuda a possibilidade de se candidatar para sediar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com a desistência da Associação Japonesa de Futebol, que não vai organizar o torneio porque não poderá contar com a totalidade do público, já que há restrições severas no Japão por conta da Covid-19 e abriu mão, né, entregou a competição de volta para a FIFA, que aí tem um período curto para definir qual será o outro país sede. Afinal de contas, a competição já foi vendida para patrocinadores, anunciantes, colaboradores e precisa ser realizada. Está prevista para os dias 9 a 19 de dezembro deste ano. O prefeito Eduardo Paes, após o encontro com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, chegou a mencionar que sim, tem a intenção de se candidatar para sediar a competição, lembrando que o Rio de Janeiro tem 2 estádios padrão FIFA, o Estádio Olímpico Newton Santos e o Maracanã, que é administrado pela dupla Fla-Flu. Mas não é tão simples assim. A África do Sul também quer se candidatar. Dani Jordan, que é o presidente da Federação de Futebol da África do Sul, já avisou, inclusive relatou isso de maneira pública a agências internacionais, que pretende se encontrar com a secretária-geral da FIFA para que saiba de que maneira poderá formalizar uma candidatura oficial, né? E lógico que a África do Sul, nesse ponto, pode ter mais lobby, né, do que o Rio de Janeiro. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, mas nesse ponto a África do Sul está até adiantada, porque nesta semana já tem um encontro agendado para Lagos, capital da Nigéria, entre o presidente da Federação da África do Sul e a secretária-geral da entidade máxima do futebol mundial. E você?
gostaria que o Rio de Janeiro sediasse a Copa do Mundo de Clubes? Imagina o Flamengo campeão da Libertadores jogando no Maracanã, diante do Chelsea. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que tem seu campo de pelada, você que tem sua quadra, já imaginou disponibilizar para a galera gravar ou até transmitir as partidas online? E você que pratica aquele futebol de responsa, já pensou em eternizar os seus melhores lances para tirar onda com a galera nas redes sociais? Conheça o canal Eterniza, do meu amigo Vitor Almeida. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E o Flamengo pode se tornar o primeiro clube brasileiro da história a romper a casa de R$1 bilhão de receita. Isso pode acontecer em 2021, superando inclusive o ano mágico de 2019, quando o Flamengo alcançou 957 milhões de arrecadação naquela oportunidade. A previsão, pelo menos essa previsão orçamentária, né, do Departamento Financeiro do Flamengo, chefiado pelo vice-presidente da pasta, Rodrigo Totti, é que o Flamengo ultrapassasse novamente os 950 milhões de reais em 2021. Fato é que os números do primeiro semestre, acompanhados dos números também obtidos até agora no terceiro trimestre, né, são extremamente animadores. A informação foi trazida em primeira mão pelo colunista Gilmar Ferreira, do Diário Extra do Rio de Janeiro, e consultando pessoas ligadas às finanças do Flamengo, eu obtive também a mesma informação. Principalmente porque o Flamengo ultrapassou previsões orçamentárias para este ano, e olha que ainda nem terminamos 2021. Para se ter uma ideia, o Flamengo esperava arrecadar 168 milhões com a negociação de jogadores e já acumulou até agora 275 milhões, né, com as negociações envolvendo o zagueiro Natan, o Yuri César, o Gerson, que foi a maior negociação do Flamengo na temporada, e, por fim, Rodrigo Muniz, entre outros atletas. Com isso, o Flamengo aí superando em mais de 100 milhões de reais, uma de suas maiores fontes de receita, que é a negociação de jogadores. Outro fator que também anima bastante o Flamengo é a questão dos patrocínios. O Flamengo é hoje a camisa mais valiosa do futebol brasileiro em patrocínios. Na camisa, o Flamengo recebe algo em torno de 117 milhões de reais anuais, ultrapassando os 105 milhões previstos no orçamento. Fora os acordos firmados em patrocínios e anúncios que não estão no uniforme, como, por exemplo, explorando as redes sociais ou até mesmo a publicidade estática no Ninho do Urubu e outras categorias do futebol, como o futebol feminino e a base do Flamengo, como é o caso da proposta que será, inclusive, avaliada hoje, nesta terça-feira, pelo Conselho Deliberativo do clube com a Sócios.com, que vai render, em média, 30 milhões de reais anuais ao Flamengo, no mínimo. Então, esse fator também vem animando bastante as finanças do Flamengo. Outro fator muito benéfico, as premiações. O Flamengo que espera arrecadar ao longo de 2021 84 milhões de reais com relação a premiações pelo desempenho desportivo. O Flamengo já tem 60 milhões garantidos, né? 3 milhões ainda não foram pagos e não tem previsão pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Mas o que importa é que o Flamengo conquistou em campo o direito de receber uma premiação de 3 milhões de reais pela conquista do hexatricampeonato carioca. Fato é que o Flamengo provavelmente vai se classificar para a semifinal da Copa do Brasil e já está na semifinal da Libertadores da América, cumprindo a previsão orçamentária, que até de maneira ousada colocava essas metas para o time de futebol. Fora o fato de que a previsão de que o Flamengo seja no mínimo vice-campeão brasileiro. Hoje, por pontos perdidos, o Flamengo é o segundo clube nesse quesito. Então, Flamengo aí caminhando a passos largos também para cumprir essa meta. Aliás, já teria cumprido, já que o Campeonato Brasileiro do ano passado terminou esse ano, em fevereiro, e o Flamengo, como campeão, arrecadou 33 milhões de reais, somados aos 60 milhões já conquistados, dá 93 milhões, quase 10 milhões a mais que a previsão orçamentária. E esse valor, ele entra no caixa de 2021 e não no de 2020, apesar de a competição ter iniciado no ano passado.
Outro dado também é que o Flamengo recebeu um repasse de 220 milhões da TV Globo pelos direitos de televisionamento do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, no que se refere a pay-per-view e outras receitas também relativas a desempenho. Por relação a isso, também o Flamengo recebeu este ano, porque a competição encerrou em fevereiro. E essa receita ela é repassada apenas ao término do Brasileirão. Geralmente, o Campeonato Brasileiro termina na primeira, no mais tardar na segunda semana de dezembro, e no final do ano a Globo repassa esses valores, que acabam caindo naquele período contábil, né? Naquele ano contábil. Mas, nesse caso, esse dinheiro também cai em 2021, fora que o Flamengo também vai receber no Brasileirão deste ano, desta temporada. Portanto, dessa forma, o Flamengo pretende ultrapassar e a tendência é de que ultrapasse R$1 bilhão. Para isso, basta que o Flamengo vença apenas uma dessas competições. Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que deve render quase R$40 milhões para o seu campeão. A Libertadores da América, que dará 15 milhões de dólares ou 80 milhões reais para o seu campeão, e a Copa do Brasil, que vai render ao seu campeão ao todo 73 milhões de reais. E você, o que acha desses números? Está também esperançoso de que o Flamengo rompa a casa do bilhão? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição. E siga-nos! Você gosta, né, das taças que aparecem no meu cenário? Então você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo o Zap, estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão! Mengão fez pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!